Alô você, sejam muito bem-vindos ao seu canal EBD na Veia. Eu sou o pastor Carlos Pereira e é uma satisfação indescritível abrirmos juntos o primeiro trimestre de 2026. Sejam todos bem-vindos ao novo trimestre da nossa lição da Escola Bíblica Dominical. O trimestre que está abrindo, portanto, a sequência de 4 trimestres, né? E vai ser uma honra. Meu Deus, começamos o ano com o pé direito, mergulhado no alicerce da nossa fé, o mistério da Santíssima Trindade. Prepare sua Bíblia e sua revista, porque o que vamos aprender hoje é o fundamento de tudo que cremos. E aí, nós temos, né, meus amados irmãos, o nosso estudo. Que maravilha, porque agora estamos entrando na lição de número 1, primeiro trimestre de 2026, 4 de janeiro de 2026, o mistério da Santíssima Trindade. E o nosso texto áureo é a declaração do próprio Pai sobre o Filho. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus, capítulo de número 3, verso 17. Pega esta palavra. Aqui já vemos a distinção das pessoas logo na largada. Há uma distinção, né? Portanto, é preciso que nós estejamos bem cientes. Aqui nós temos a nossa verdade prática define a nossa ortodoxia, que quer dizer o seguinte: a doutrina da Trindade é central à fé cristã, um só Deus em 3 pessoas que coexistem e atuam harmoniosamente na obra da redenção. Olha aí, pega a visão. Não são 3 deuses, mas um só Deus operando em perfeita harmonia por você. Glória a Deus. E aí, meus amados irmãos, nós temos a nossa leitura bíblica em classe, que está no Evangelho, né, de Mateus, capítulo de número 3, verso de número 13 a 17, né? Esse texto aqui, ele é muito significativo porque ele trata, né, diretamente do que nós chamamos aqui do texto, né, sagrado, que trata sobre a Trindade. Deixa eu pegar aqui a minha lição nova, até porque nós já estamos com ela, né? A Santíssima Trindade. Pronto, eu voltei aqui, peguei aqui a minha lição. E o texto é Mateus 3, de 13 a 17. Vamos lá, portanto. Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Glória a Deus. Estamos, né, nessa lição maravilhosa e que trata diretamente, amados irmãos, aí, desse texto que é referente ao batismo de Jesus, né? E aqui nós estamos na introdução. Neste trimestre, nós vamos estudar a doutrina da Trindade, um dos pilares centrais da fé cristã. Há um único Deus que se revela em 3 pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Coiguais e coeternas, que atuam em perfeita unidade na criação, redenção e santificação do ser humano. Embora ultrapasse a plena compreensão da razão humana, essa verdade é claramente revelada nas Escrituras. Preparados? Vamos iniciar o primeiro trimestre. E nesse trimestre, né, como dissemos, vamos estudar a doutrina da Trindade, né? E isso é importante porque vale a pena a gente destacar algumas informações acerca desse trimestre. Estamos iniciando. O nosso comentarista do trimestre é o pastor Douglas Batista. É o comentarista, ele é o líder da Assembleia de Deus Missão no Distrito Federal, presidente do Conselho de Educação e Cultura
da CGADB e vice-presidente da Rede Assembleana de Ensino, a RAI. É teólogo, mestre em ciências da religião, doutor em teologia e pós-doutor em educação. É autor de diversas obras publicadas pela CPAD. E aqui, particularmente, né, eu quero expressar minha alegria, porque o pastor Douglas esteve aqui conosco, né? Esteve conosco aqui na nossa convenção estadual, em dezembro, e ele esteve ministrando estudos de grande relevância para nós, pastores, aqui da Convenção Baiana da Assembleia de Deus. Então, nesse novo trimestre, nessa lição especificamente, nós vamos abordar o mistério da Trindade, sobre 3 aspectos: a revelação do batismo de Jesus, a distinção e a unidade das pessoas divinas e a relevância da Trindade para a fé cristã. E vamos então já, para começarmos aqui, vermos qual é a palavra-chave de hoje. A palavra-chave de hoje é Trindade, né? Quais são os objetivos da nossa lição? O primeiro objetivo, amados irmãos, é explicar a revelação da Trindade no batismo de Jesus. Esse é o primeiro objetivo da nossa lição. O segundo ponto, né? Aí o objetivo número 2 é mostrar a unidade e a distinção das pessoas divinas à luz das Escrituras. E o terceiro tópico, portanto, é enfatizar a importância da doutrina trinitária para a fé cristã. Bom, é importante que a gente defina isso aqui, porque é importante que nós saibamos a estrutura do que nós vamos estudar, né? Como é importante a gente ter essa visão aqui global. Então, Deus Pai, a fonte e o planejador. Deus Pai é a origem de tudo, o autor da criação e quem planejou a salvação da humanidade. Aí você tem o Deus Filho, o Redentor e Revelador, que é a revelação plena do Pai, executando a redenção através de sua vida, morte e ressurreição. E aí nós temos a terceira pessoa da Trindade, que é Deus Espírito Santo, o Consolador e Santificador. Ele habita no crente para aplicar a salvação, guiar em tudo e, em toda a verdade, santificar a igreja. Aí, coeternas e coiguais, que significa nenhuma pessoa é antes, depois, maior ou menor que a outra. As 3 são simplesmente coeternas e coiguais. Unidade perfeita em ação, que aqui a gente destaca: as 3 pessoas divinas atuam em perfeita unidade e harmonia na obra da redenção. Esse quadro aqui é muito significativo, é uma inovação para 2026, agora nos nossos slides, né? Nós vamos ter individualmente para cada tópico da lição um resumo gráfico, né? Mais precisamente, essa é a nova mudança aí, a nova implementação para os nossos slides. Bom, o primeiro tópico é a revelação trinitária do batismo de Jesus. E aqui nós temos o seguinte: a Santíssima Trindade no batismo de Jesus. Nós temos o quê? O Filho é batizado. Em um ato de obediência, Jesus desce às águas para ser batizado. Aí, no segundo tópico, o que acontece? No segundo ponto, o Espírito se manifesta em forma de pomba, ungindo Jesus para seu ministério. E aí, no terceiro tópico, no terceiro ponto, o Pai fala dos céus. Uma voz celestial proclama: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." É onde está também o nosso texto áureo. E aí, as 3 pessoas, um propósito. O batismo confirma a cooperação perfeita da Trindade na obra da redenção. Então vamos lá. Vamos para o nosso primeiro tópico aqui, porque a gente começa a estudar aqui e aí a gente começa já a entrar praticamente na nossa lição, no texto da nossa lição, né? O batismo do Filho, a obediência de Cristo. Tá? Jesus não precisava ser batizado como uma forma de expressar arrependimento, não. Mateus 3:6. Contudo, ele submete-se a esta tradição judaica, associando-se à condição dos pecadores que veio salvar. Assim, o batismo de Jesus é um gesto de identificação com a humanidade pecadora e uma atitude de obediência ao plano redentor do Pai. Isso aqui é muito importante que você pegue esse ensinamento aqui. Alô, você.
Jesus precisava ser batizado por pecado? Claro que não. Mas ele se submeteu para se identificar conosco. Isso é muito profundo. Então pega essa palavra. O batismo foi um gesto de obediência radical ao plano redentor do Pai. O subsídio e o estudo da lição destaca que Jesus assumiu a nossa condição para nos dar a sua condição. Isso é muito forte. Vamos então para o nosso segundo tópico, o segundo subtópico, que é a descida do Espírito, a unção para o ministério. A vinda do Espírito sobre Jesus, por ocasião do batismo, representa sua unção pública e visível, marcando o início do seu ministério terreno e capacitando-o para cumprir a missão redentora, conforme as profecias messiânicas. Glória a Deus por isso, né? E aí a gente já observa esse importante destaque aqui. Olha aí, pega essa visão. O Espírito desce sobre Jesus como uma pomba. Isso não foi apenas um símbolo, foi a unção pública para o seu ministério terreno. Meu Deus, o Espírito Santo capacita o Filho para cumprir a missão que os profetas já anunciavam, ok? A voz do Pai é ouvida, e aí é o nosso terceiro tópico aqui. A voz do Pai, a aprovação celestial. Por fim, a voz audível do céu proclama o seguinte: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Trata-se de uma declaração solene e pública do Pai, que não apenas confirma a identidade messiânica, mas também a divindade de Jesus. E é importante que a gente é importante que nós destaquemos, né? É para fechar esta cena que a voz do Pai ecoa do céu. Este é o meu Filho amado. O Pai não apenas confirma quem é Jesus, mas declara a sua divindade diante de todos. Glória a Deus. Vamos então para a nossa sinopse, né? A sinopse na verdade, a síntese do nosso estudo aqui, do nosso primeiro tópico, a revelação da Trindade no batismo de Jesus, confirma que o Pai, o Filho e o Espírito Santo coexistem eternamente e atuam harmoniosamente na obra da redenção. Vamos então para o segundo tópico, a distinção e a unidade das pessoas da Trindade. Bom, aqui você tem um gráfico bem interessante e bem significativo. O Pai não é o Filho, o Pai não é o Espírito Santo, o Filho é Deus, o Pai é Deus e o Espírito Santo é Deus. Mas é preciso destacar que o Espírito Santo não é o Filho, o Espírito Santo não é o Pai. O Filho não é o Pai e o Filho não é o Espírito Santo. O Pai não é o Filho, o Pai não é o Espírito Santo. Cada um tem a sua função. A unidade de distinção pessoal. Eu que sou professor de teologia, do ponto de vista humano, é muito difícil, porque nós, seres humanos, temos a tendência de querer comparar as coisas espirituais com as coisas materiais. Então, como você não tem uma unidade dentro do ponto de vista humano, que se compare à unidade da Trindade, você tem dificuldade de absorvê-la. Essa é uma das dificuldades. Tá? Então, a doutrina da Trindade afirma que Deus é uma só essência, mas subsiste em três pessoas distintas. A obra da redenção, por exemplo, é trinitária em sua essência. O Pai planeja e elege. O Filho executa a obra expiatória. E o Espírito Santo aplica os benefícios da salvação. Assim, a unidade divina, longe de contradizer a Trindade, é por ela enriquecida, revelando um Deus que é ao mesmo tempo uno em essência e triuno em pessoa. Em pessoas, no caso. E aqui nós destacamos o seguinte, nesse primeiro tópico, né? Deus é uma só essência, mas subsiste em três pessoas. Então você pega essa palavra, o Pai planeja, o Filho executa na cruz e o Espírito Santo aplica a salvação no seu coração. É a unidade enriquecida pela pluralidade. Não é confusão de pessoas, é comunhão perfeita. Glória a Deus, é comunhão. Agora vamos para o nosso segundo subtópico, a pluralidade na unidade do Antigo Testamento. O Antigo Testamento aponta para uma pluralidade dentro da unidade divina. O nome hebraico, Elohim,
plural de Eloá, é utilizado para designar o Deus único de Israel. No princípio criou Deus, Elohim, os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, verso 1. No texto, o sujeito Deus está no plural, enquanto o verbo criou, bara, está no singular, indicando uma pluralidade pessoal em uma unidade essência divina, em uma única essência divina. Essa estrutura gramatical peculiar reaparece em outros textos bíblicos, como Gênesis capítulo 1, verso 26, Gênesis 3, 22, Gênesis 11, 7 e Isaías 6, 8. Aqui é uma coisa bem interessante, porque nós estamos falando sobre a pluralidade da unidade no Antigo Testamento. Então você já pode estar aí, olha aí, pega essa visão. No Antigo Testamento, Deus já dava sinais. O nome Elohim é plural, mas o verbo criar está no singular. E o que dizer do façamos o homem? O entendimento nos mostra que Deus já revelava a sua pluralidade desde o Gênesis. Glória a Deus por isso. Então ainda existem pessoas que estão questionando e vão continuar questionando a doutrina da Trindade. A Trindade explicitada no Novo Testamento. A Trindade não é vista como três deuses, mas como três pessoas em um único Deus. Por exemplo, na forma batismal, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. O mesmo ocorre na bênção apostólica, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. 2 Coríntios capítulo 13, verso 13. E aí no Novo Testamento, a doutrina da Trindade ela explode. Temos a fórmula batismal em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, singular, um só nome, e a bênção apostólica. Meu Deus, somos eleitos pelo Pai, santificados pelo Espírito e aspergidos pelo sangue de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! E aí, ainda falando um pouco sobre a Trindade explicitada, as Escrituras ainda afirmam que fomos eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. E Paulo acrescenta a um só corpo e um só Espírito, um só Senhor, uma só fé e Pai de todos. Então vamos para o resumo, a sinopse, do segundo tópico. A unidade e a distinção das pessoas divinas mostram que a Trindade não é três deuses, mas um só Deus em essência, revelado como Pai, Filho e Espírito Santo. E como eu disse, agora aqui estamos tendo o gráfico do nosso primeiro tópico, a unidade e distinção da Trindade. E aí você consegue ver a doutrina cristã da Trindade revela um Deus que ao mesmo tempo uno em sua essência e triuno em pessoa. Então quando você vê ali, olha a grafia da palavra Elohim, o nome hebraico Elohim, Deus, que é plural, é usado como com verbos no singular. Isso é interessante. Já você vê aqui a conclusão, portanto, que Deus é uma só essência, ousia, do grego ousia, mas subsiste em três pessoas distintas, que é hipnostasis, ok? A explicação do Novo Testamento está aí na fórmula batismal, usada o nome no singular para as três pessoas, o que está em Mateus 28, 19. Vamos então para o nosso terceiro tópico, portanto, e último tópico, e eu quero aproveitar aqui para pedir a você, que por favor, alô você está vendo aqui, esse fundo é proposital, porque esse é o meu novo canal, Educação Financeira à Luz da Bíblia, tá? Então já na descrição do vídeo eu vou deixar ali o link para que você entre nesse canal onde eu trato sobre educação financeira à luz da Bíblia. Nesse canal específico eu criei em função da necessidade, que nós temos observado. Eu sou, pela misericórdia de Deus, palestrante de encontro de casais, e geralmente quando nós fazemos algumas perguntas e que envolve a questão financeira, 70% dos problemas entre os casais acontece por conta da questão financeira. Então, não se esqueça de se inscrever nesse canal,
tá? Você não pode deixar de se inscrever. Agora nós temos 2 canais, um para falar da Escola Bíblica Dominical e outro para falar sobre educação financeira à luz da Bíblia, tá? Então, nesse canal nós vamos estar compartilhando também estudos sobre livros, né? Nós temos lido, né, já há mais de 5 anos aí, precisamente, estamos trabalhando diretamente nessa área. Eu sou também técnico em contabilidade e também operador do mercado financeiro. Então, eu vou estar compartilhando ideias sobre investimento, mas o foco específico do canal é educação financeira. Não adianta só dar dicas sobre fundos imobiliários, sobre ações, sobre como aplicar, como multiplicar o seu dinheiro. Não, não. A ideia do canal é estar também trabalhando a questão da educação financeira. Então, não se esqueça, se inscreva no canal, tá? Você estará aí nos abençoando e compartilhando também. Agora, 2026 é hora de trocar a roupa da alma, como pastor viajando. Viajar é eu trocar a roupa da alma. Pausa esse vídeo, escaneia aí esse QR Code e você vai ver as condições para que você possa estar aí também fazendo uma viagem ao Chile. Voltemos, portanto, à nossa aula aqui. Terceiro tópico, a relevância da Trindade para a fé cristã. Isso aqui é muito significativo. Nós temos 2 situações aqui que são importantes que a gente precisa destacar, que é o desenvolvimento doutrinário da Trindade. A doutrina da Trindade não é uma elaboração tardia da fé cristã. Ela emerge das Escrituras como revelação progressiva do Deus vivo. Sua formação foi definida nos primeiros séculos da Igreja, especialmente no Concílio de Nicéia, 325 depois de Cristo, portanto 325 anos depois do nascimento de Jesus, e no Concílio de Constantinopla, 381 depois de Cristo. A negação da Trindade resultou em diversas heresias como o triteísmo, o unitarismo e o unicismo ou modalismo. Contudo, o monoteísmo bíblico ensina que há um só Deus que subsiste em 3 pessoas. E alô você, esta doutrina foi defendida contra heresias como, já citado aqui, o unicismo, que diz que Deus muda de máscara, e o unitarismo. O monoteísmo bíblico sustenta um só Deus em 3 pessoas distintas. E agora o nosso segundo subtópico, que é implicações doutrinárias. A compreensão distorcida desta doutrina traz sérias implicações para a salvação, pois a Bíblia declara: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. João capítulo de número 17, verso 3. A doutrina da Trindade é inseparável do Evangelho, pois o Deus que salva é o mesmo Deus que se revela. Meu Deus! O subsídio é muito forte. Tente explicá-la e perderá a cabeça. Tente negá-la e perderá a alma. A vida eterna é conhecer o único Deus verdadeiro. A Trindade é inseparável do Evangelho, pois o Deus que salva é o Deus que se revela. Aleluia! É o Deus que se revela. Glória a Deus por isso. E aqui na síntese do nosso terceiro tópico, a doutrina da Trindade é indispensável para a fé cristã, pois revela o Deus que salva e garante a integridade do Evangelho. E aqui nós, como dissemos, chegamos ao final e chegamos também ao nosso gráfico aqui, autoexplicativo, desse terceiro tópico, né? A relevância da Trindade para a fé cristã. O pilar da fé, uma revelação progressiva nas Escrituras, emergências bíblica, né? Ela emerge, né? Portanto, não foi elaborada de forma tardia. Aí você tem a cronologia disso, 325 depois de Cristo no Concílio de Nicéia e depois 381 depois de Cristo em Constantinopla. Definida nos primeiros séculos da Igreja, concílios fundamentais para a definição doutrinária. Heresias que distorcem a doutrina da Trindade, que é o triteísmo, né? Crer em 3 deuses separados, violando a unidade de Deus, o unitarismo, que nega a divindade de Jesus Cristo e do Espírito Santo, e o unicismo, que é modalismo, que ensina que Deus se manifesta em modos sucessivos, ou seja, em modos sucessivos, não como pessoas distintas.
E aí nós temos as implicações, que é o perigo de negar a Trindade. Um só Deus em três pessoas. O monoteísmo bíblico ensina um só Deus subsistindo, né? E que subsiste em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Inseparável do Evangelho. O Deus que salva é o mesmo que se revela na Trindade. Alô você! Aqui nós chegamos à conclusão dessa primeira lição do primeiro trimestre de 2026. Conclusão: compreender a Trindade é fundamental para manter a fidelidade doutrinária. Óbvio. Essa doutrina não apenas protege a integridade da revelação de Deus, mas também sustenta toda a estrutura da salvação. Crer na Trindade é crer no Deus que salva e que se manifesta plenamente como Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso, a doutrina trinitária deve ser confessada, celebrada e ensinada como fundamento inegociável da fé. Alô você! Em conclusão, compreender a Trindade é fundamental para mantermos a fidelidade doutrinária. Ela protege a integridade da revelação e sustenta toda a nossa revelação. Que o leão da verdade consuma todas as dúvidas do seu coração acerca da Trindade. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com quem precisa sair da confusão doutrinária. Alô você! Até a próxima aula e lembre-se, EBD na veia. Um forte abraço, Pastor Carlos Pereira. Não se esqueça de se inscrever no canal, vai estar aí o link, tá? Nós vamos estar fazendo uma forma de edição também para que apareça aqui o canal, para que você possa se inscrever. E é mais um canal para a gente estar compartilhando conhecimentos da palavra de Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família e feliz ano todo! Alô você, como diz a minha amiga, uma amiga minha, muito querida em São Paulo, serva do Senhor, ela sempre dizia: feliz ano todo.